professora Alda, ela é doutora em Educação e Desenvolvimento Profissional Docente pela UNB, mestre em Educação também pela UNB, com especialização na área da Pedagogia pela Unimontes, também graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, professora do curso de Pedagogia com regime de dedicação exclusiva, atuando prioritariamente na área da formação de professores do estágio curricular supervisionado. Tem experiência na área de educação, atuando nos temas adoecimento docente, intensificação do trabalho, formação de professores. Ela é membro do grupo de estudo e pesquisa sobre docência na educação superior e inovações pedagógicas, Prodocência da UNB. É membro também do projeto de pesquisa Perfil de Licenciandos da Universidade Estadual de Montes Claros e Evasão nas licenciaturas. Bom, então eu passo a palavra para a professora Alda, lembrando a todos e todas da dinâmica de nosso trabalho nessa noite. Nós teremos em torno de 1 hora para a apresentação da professora Alda. Em seguida, a gente abre para o debate em que vocês podem encaminhar perguntas, questionamentos à mesa, certo? Muito obrigada. Boa noite. Acho que nem preciso de microfone, mas vamos iniciar com ele. Eu gostaria de agradecer ao Giancarlo pelo convite, pela gentileza e educação com que me tratou até então. Tá? Agradecer a todos os professores do programa que gentilmente colaboraram também, foram interlocutores da minha pesquisa, não é? Agradecer a Maria da Luz, minha amiga de anos e anos, que segurou a minha mão, que segurou a minha mão durante este doutoramento, esse processo de doutorado, e que me ajudou bastante e foi co-orientadora voluntária e, vamos dizer assim, informalmente do meu trabalho, fazendo uma leitura muito cuidadosa e assim, eu não preciso dizer o quão nós ficamos sozinhos no processo de mestrado e de doutorado, Quando a gente encontra um amigo, uma amiga que pode nos acolher com uma orientação, é tão bom, E essa é a proposta do meu trabalho, em transformar uma universidade em um espaço mais humano, Porque, como vocês viram na fala, nós temos uma proposta aí de educação trazida por um sistema e por uma política neoliberal que não nos proporciona, nem mesmo um abraço, nem mesmo um olhar, ou nem mesmo ler as pesquisas dos colegas. Também agradeço a professora Mônica, minha colega de muitos anos, não só daqui da universidade, No início, a Mônica me perguntou assim: você gostaria que eu falasse alguma coisa na sua apresentação? E eu disse: não é necessário. Eu acho que o currículo já seria interessante. Mas quando ela começou a fazer leitura, eu acho fundamental que eu diga a vocês que eu comecei a minha carreira no chão da escola, lá no maternal. Depois eu trabalhei como professora e supervisora muitos anos na educação básica e só recentemente, quer dizer, alguns anos, bons 16 ou 17 anos, eu vim para o ensino superior ou para a educação superior, E essa caminhada, eu preciso dizer então que eu sou uma estudiosa tardia, eu me considero uma estudiosa tardia. Porque quando fizemos a graduação, estou te colocando aqui no meio, mas você é bem mais novo que eu, Eu tenho 23, ela possivelmente deve ter uns 18. Então, assim, gente, Montes Claros não tinha programas, nem de especialização, nem de pós-graduação, estrito sensu. E com isso era bastante complicado. Só quando entramos aqui na universidade é que houve o interesse em fazer o mestrado e o doutorado.
Então, esse processo de pesquisadora, que tanto me encantou e me encanta, ele veio já agora, no final, não sei se é final de carreira, né? Porque eu ainda quero trabalhar bastante, mas eu vejo assim um auditório cheio de jovens, eu fico encantada, porque enquanto vocês vão poder colaborar e vão ainda estudar e construir muito conhecimento, né? E produzir muito conhecimento é o que nós precisamos. Então, de forma que eu agradeço bastante a todos vocês. Agradeci imensamente aos melhores interlocutores de pesquisa que eu pude ter, que foram os professores dos programas de pós-graduação da Unimontes. Eles colaboraram muito e fizeram a pesquisa se tornar uma pesquisa assim, bastante relevante no que se refere à análise e às colaborações aqui propostas. Então, eu proponho a seguinte fala a vocês. Inicialmente, eu fui fazer uma breve consideração sobre o espaço teórico a que eu emergi, e posteriormente eu vou para aquele ponto que é fundamental, que é os resultados obtidos na pesquisa. Com relação à metodologia, o caminho percorrido, eu não tratarei durante a minha fala, porque ele é um pouco mais complexo assim, e mais interessante falar apenas para aqueles que quiserem. Então eu deixo para na hora do debate, caso vocês tenham interesse em questionar, ok? Então eu propunho uma conversa mesmo, para que a gente possa se inteirar do assunto e possa dialogar um pouco mais sobre essa temática que assola o nosso país, né? Não é só a universidade, pelo contrário, essa temática ela surgiu a partir dos estudos em um grupo de pesquisa que eu fazia parte na UNB, que é o grupo Marx Educa, e a partir das leituras e dos contextos teóricos analisados e do momento histórico que vivenciado aqui na Unimontes, né, que foi o final, a queda da Lei 100, não é? Que é a lei em que muitos professores eram efetivados por lei e não por concurso, ela caiu e houve a necessidade de um concurso. Isso trouxe uma desestabilidade muito grande para o corpo docente, porque não havia nenhuma política que assegurasse os profissionais ou nenhuma informação que lhe desse amparo ou nenhum setor que pudesse lhes trazer algum conforto ou orientação. Além disso, no mesmo ano, também ocorreu o concurso, né, de professores, e esse concurso foi um concurso muito trabalhoso, vamos dizer assim, em palavras bem adocicadas. Porque, por exemplo, no meu caso, né, eu vou me tratar de uma situação, ou eu passava, porque eu já tinha exonerado 2 cargos, um do município e um cargo do Estado para assumir a universidade, não é? E assim como dos demais 400 ou 600 professores que foram atendidos pelo concurso. Então, esses 2 processos trouxeram um mal-estar muito grande aos professores da instituição, e eu comecei a perceber um processo de adoecimento. No início eu imaginei que era mal-estar. Posteriormente, ao fazer as leituras e análise dos dados, eu percebi que era bem mais profundo. Não é um simples mal-estar, não é síndrome de Burnout, não é? Não é só um cansaço excessivo ou uma síndrome de desistência, pelo contrário, é processo de adoecimento mesmo. E o processo de adoecimento é uma temática bastante nova, muito recente na literatura, então foi intenso o processo de estudo com relação a esta temática. Bom, só que, como eu utilizo o método em Marx para fazer a análise do meu trabalho e a construção do meu trabalho, eu então precisei sair do meu contexto no qual eu estava imerso, que era o professor, né, ou o trabalho docente, ou a intensificação, ou o adoecimento, porque já eram os meus objetos de trabalho ou de pesquisa, não é?
para analisar os determinantes, porque quando você usa o MHD, né, o materialismo histórico dialético, você não faz análise do objeto em si, você começa pelos determinantes que interferem neste objeto. Então eu descobri que havia uma força bem mais potente e bem mais agressiva nas palavras de Mesaros, uma crise estrutural do capital, não é? Muito feroz, muito forte, que assola o mundo, não só o Brasil como o mundo. E essa crise estrutural, ela vai interferir de todas as formas e causar todas as mazelas possíveis no trabalho e na vida dos trabalhadores. E a educação não foge disso. Segundo ele, a crise estrutural interferirá nos elementos mais intrínsecos. Aí a educação não está fora, muito menos a família, não é? Então, a partir disso, nós começamos a fazer a pesquisa e percebemos que que o processo, né, de desumanização proposto pelo sistema do capital, ele causa especificamente o adoecimento docente. São exigências, são cobranças que estimulam a intensificação e provocam a precarização do trabalho. E desta forma, o professor, ele se frustra, e ao se frustrar, ele desencadeia outros processos, não só físicos, né, como também mentais e outras estruturas que causam o adoecimento. É importante dizer para vocês o seguinte, que os efeitos dessa crise estrutural, elas são tão intensificadas no ensino superior, que ela se caracteriza no ensino superior, como também nas demais classes de trabalhadores, mas especificamente na educação superior, com a exploração do trabalho do professor. Que isso fique claro e que seja dito, não é? Eu não encontrei em nenhuma fala de nenhum professor que ele não gosta de ser professor, ou que ele não acha ruim a quantidade de trabalho. Ele não importa de trabalhar muito no que se refere ao trabalho da docência, mas 99% dos professores disseram: a pressão exacerbada, o processo de desumanização proposto, em especial pelo produtivismo e pela burocratização das atividades, é o que de fato corrobora para o processo de adoecimento e de extensivo caos no trabalho dos professores, né? Mais tarde nós falaremos um pouco mais sobre isso. Com relação às crises do capital, vocês podem me perguntar, mas é da contradição, né? É uma contradição do capital ter crises esporádicas, e o próprio capital se reestrutura de forma a conseguir eliminar essa crise. Sim, essas crises, sim. Até a década de 70, sim. Eles criaram, né, o toyotismo, o fordismo e outras formas que puderam, de alguma forma, reorganizar o sistema do capital e conseguir superar as crises. Além disso, existem empresas ou indústrias especializadas em fazer isso, não é? Uma delas é a indústria bélica, né? Ela é uma indústria que é capaz de destruir qualquer coisa, mas ela faz com que o sistema se reestruture e se coloque nos eixos.
É bom lembrar que o capital ele está em função apenas de obter lucro, né? E para isso ele vai usar de qualquer força e transformar tudo e todos em supérfluo, em descartável, inclusive o planeta, se assim preciso for, né? Vamos lá, gente. Bom, o meu trabalho, a gente começa então pelos elementos da crise do capital, que eu até já avancei com relação a isso. Depois a gente vai para as estratégias de enfrentamento da crise do capital, porque para que aconteça mudanças estruturais também no sistema educacional aqui abordado, é preciso desregulamentar, né, as leis trabalhistas no Brasil. No Brasil, não especificamente da educação, mas essas leis elas foram desregulamentadas, né? Inicialmente, o que se pretendia já lá no governo Collor. Vou fazer uma breve, passar assim rapidinho porque para dar tempo. Então começou no governo Collor, mas com o impeachment não foi possível a privatização dos alimentos. Lembra que o Estado liberal ele propõe o Estado mínimo, né? Depois foi Fernando Henrique que privatizou algumas empresas, mas ele não deu conta de fazer as modificações, nem na lei trabalhista, como também na Previdência, né? Veio o Lula, não é? O Lula não fez essas mudanças, não privatizou, não fez essas mudanças por opção de governo, não implantou a política com a qual ele pretendia fazer, porque senão ele não teria governabilidade, mas porém, ao contrário dos demais, né, inclusive do Fernando Henrique, que era sociólogo, ele fomentou a educação no país, né? Desde a criação de institutos federais, a criação de outras universidades federais, e como também a universidade aberta, a implantação também e a democratização do ensino à distância. A Dilma ela não avançou mais do que o Lula, porém também não, sempre falando, né, na questão da lei da reforma da Previdência, mas não avançava. Entrou o nosso, o seu, Temer. O Temer, então, em pouco tempo, né, ele organiza esse desmonte, vamos chamar assim, o desmonte. Quais foram as leis que ele efetivou? Alguém sabe? Com relação à lei trabalhista, né, que é a lei das terceirizações, e a outra? Exatamente, e também, né, e uma questão bastante, um elemento bastante complicador para a educação é as terceirizações, certo? Existem já estados no país fazendo pregão para o ensino superior ou educação básica, né? Então você vai concorrer a uma vaga, não é porque você tem direitos, você vai a quem der e oferecer um valor menor, é o valor que será, aquele que será designado, né, para o cargo. Bom, e ficou para o governo do Bolsonaro a reforma da Previdência. Bom, feito essas três desregulamentações, né? O país então está pronto. Lembra que Darcy Ribeiro falou alguns anos atrás que o problema da educação do Brasil ele é constituído em um projeto? Então esse projeto ele já é antigo, ele não é recente, não é? Esse desmonte ele custou muitos anos a se efetivar, mas ele já está em processo e ele vai ser árduo e vai ser muito duro. Talvez a configuração que nós temos de professores de universidades públicas não será como a que visualizamos hoje, né? E por fim, o trabalho docente no contexto da crise estrutural do capital, porque a educação é um local
de gastos, né? Vocês viram o ministro nas 2 semanas dizendo que a Universidade Federal do Pernambuco recebe 900 milhões. Isso é absurdo, isso é muito dinheiro. Mas educação de qualidade é cara mesmo. E é por que vocês acham que estão agora investindo em educação ou tentando ou querendo privatizar a educação? É justamente por isso, é porque aqui se obtém lucro. Se for para o setor privado, é aqui que obterão lucros, não é? E nós temos uma questão a ser colocada, que o trabalho docente, as pesquisas sobre adoecimento docente ou intensificação do trabalho docente, a maioria delas são realizadas nas universidades ou faculdades particulares, então no setor privado. Só que havia, na época, acho que 2 ou 3 pesquisas em universidades federais. Então essa minha pesquisa é a primeira pesquisa a ser realizada num contexto de uma universidade pública estadual, né? E talvez o ganho maior dessa pesquisa seja um ganho político, que é o reconhecimento ou conhecimento, né? Ou delineamento ou mapeamento de como está a situação do adoecimento dos professores dessa universidade. E são assustadores os dados, né? Como vamos ver a seguir. Inicialmente eu pretendia fazer a pesquisa com todos os cursos de pós-graduação da universidade, mas passando pela peneira, optamos, eu e a orientadora, que ficar apenas com os mestrados, programas de mestrado e doutorado que fossem acadêmicos. Então optamos pelos 9, né? Mestrado em Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento Social, Geografia, História, Estudos Literários, Produção Vegetal, Semiárido, Sociedade, Ambiente, Território e uso de Zootecnia. Pois não, pode ir. Esses foram. Bom, então, inicialmente eu tinha uma amostra de 200 professores, ele cai para 120. Estávamos num período de greve da universidade, aquela greve que foi de 100 dias, lembra? Em férias, e eu não conseguia contato com os professores. Então eu optei em usar inicialmente o survey, né, que é aquele programa, aquele tipo de questionário, e que você utiliza, inclusive, que foi o que utilizei então o Google. Né? E a primeira, porque eu precisava encontrar a minha amostra. Eu tinha um grupo de 120 professores, mas eu não sabia se eles se consideravam adoecidos, se eles estavam adoecidos ou se eu estava fazendo a pesquisa no local errado, se eu precisava fazer a mudança do meu espaço. Né? Da resposta inicial, eu obtive então 39 respostas. O questionário durava 7 minutos para responder online. Ele tinha 40 e algumas poucas perguntas. Ele era extenso, muito rápido de ser respondido, mas ele era extenso. Desses professores, normalmente, eu não sei se vocês sabem, que o survey ele tem uma devolutiva muito baixa. Normalmente temos professores aqui, por exemplo, a professora Ramone, ela disparou 13 mil questionários, teve resposta de 16 pessoas. O número dele é muito baixo. Então, na verdade, as 39 professores, né, interlocutores que responderam ao questionário, foi considerado de muito sucesso. Ele atingiu o nível máximo da entrevista, e ali eu encontrei o meu grupo, né, de professores entrevistados que apresentaram problemas de saúde nos últimos 3 anos, que corresponde a 64,1%, no total de 25 professores. Desses 25 professores, né, ocupantes de 64%, 71% dos professores disseram que procuraram o serviço médico ou psiquiátrico ou psicológico nos últimos 3 anos.
E além disso, 78% dos professores trabalharam doentes, que é um grave dado da universidade. Eu fui à CEPLAG, eu não consegui os dados de professores que tiraram licença para tratamento de saúde. Eu fui ao DDRH aqui da universidade, também não existe dados concretos de professores que a gente chama de absenteísmo, né? De professores que se ausentam da sala de aula em razão de problema de saúde. Apenas nos últimos 5 anos, apenas 4 professores tiraram licença de tratamento de saúde. Então eu tinha encontrado a minha amostra. Os 4 professores que tiraram licença de tratamento de saúde, 2 por gravidez, uma por gravidez de risco e outro final de gravidez, e obviamente depois, né, de gestação, um por acidente automobilístico e outro por acidente de trabalho. Bárbara, né? Aqui não precisa porque ela não tem problema eu colocar o nome, até porque ela não foi minha interlocutora direta, né? Foi apenas na análise de dados, de levantamento de dados. Eu preciso dizer de onde falo. Eu falo então da Universidade Estadual de Montes Claros, ela situa-se no norte de Minas, todo mundo conhece aqui, né? Pode ir. Ela abrange mais ou menos 40% do estado de Minas Gerais, com 11 campos e uma sede. Possui ainda o CEAD, que é o Centro de Educação à Distância, e atende a 56 cursos de graduação e 31 cursos de educação à distância. Possui alunos matriculados no ano de 2016 e 2017, 8.909 alunos de graduação no cursos regulares, 1.030 em educação à distância, 1.649 em cursos de educação profissional, 752 em cursos de pós-graduação lato sensu e 514 em cursos de mestrado e doutorado. E hoje este número é maior de alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Esse quadro é um quadro bastante relevante que a gente vai parar um pouco para fazer uma análise. Aqui se refere ao número de docentes da universidade entre 2010 a 2016. Vamos analisar 2010 e 2016. Em 2010, tínhamos professores mestres, 419 professores. Doutores, 140. Especialistas, 732. Graduados, 144. Total, 1.435 professores. No ano de 2014, foi o concurso. Em 2005, ele toma posse. 2016, o número de professores. Mestres, de 419, sobe para 500. De doutores, de 140, sobe para 303. De especialistas, de 732 para 316. E de graduados, de 144 para 1. A pesquisa indica que os professores, houve, após o concurso, uma renovação de professores. Muitos professores vieram de fora, de outras cidades, né, após o concurso. Porém, esse número, ele transita entre especialista e mestre e doutores. A maioria deles são professores que já atuavam na universidade, que fizeram a pós-graduação em serviço. Isso não significa que eles tiveram bolsa, muito menos dispensa do trabalho. Então, eles acumulavam atividades de docência com as atividades de estudo. Quem pode levantar a mão para aqui? Que fez assim? Não é? Não só 40 horas, até mesmo 60 horas de trabalho e mais a carga horária do curso, né, de pós-graduação. O que já anuncia um desgaste físico e mental, assim, bastante tenso, não é? Porque as exigências aqui se sobrepõem não só do trabalho, como também da formação continuada. Mas há um dado aqui que não pode passar desapercebido. Em 2010, nós tínhamos 1.435 professores na universidade. Em 2016, nós tínhamos 1.120. Hoje, um pouco menos ainda. Então, o que leva o governo a pensar, ou a gestão, como é complicado pensar
que se o número de alunos hoje é maior, por que o número de professores diminuiu? Aí eu preciso lembrar a vocês o conceito de intensificação do trabalho. Para Dalrosco, né, a intensificação é o dispêndio de energia com uma atividade, com mais atividades em menor tempo. Não é isso? Então, nós já estamos recebendo as influências desde 2016 da crise estrutural do capital, onde um número menor de professores tem que dar conta das funções dos professores anteriores. E isso vai se acirrar agora para frente ainda mais. Nas próximas distribuições de aulas, a gente já visualiza isso até na estatuíte, como nas minutas de distribuição de aulas, né? Um professor que atua na pós-graduação, por exemplo, numa instituição federal, ele escolhe vou dar o exemplo da UNB para ficar bastante materializado. O professor, ele precisa trabalhar com 12 créditos anuais. Um professor que atua com 40 horas, é óbvio que ele é um docente, que ele é um pesquisador e que ele atua na extensão. Portanto, ele tem que ter o número de aulas previstos pela EFDB, ele tem que atuar em grupos de pesquisa, fazer pesquisa, né, ou o próprio grupo constituído por ele e seus alunos, ou participar de um grupo de pesquisa de outros professores. Ele tem que publicar, porque se ele é um professor acadêmico, isso já é da demanda normal de todos nós, não é? E ele tem que participar das atividades docentes, né? Não só docentes, mas também que a gente chama de acadêmicas, né? E por isso, na Universidade Federal não tem ponto. O professor não assina ponto. O professor, como se sabe que ele participa? Ele é avaliado anualmente e ele precisa apresentar o número de pontos do que ele fez durante o ano. E os 12 créditos, se as disciplinas, o currículo é flexibilizado, e se as disciplinas compõem de 4 créditos cada um, isso significa que ele tem que trabalhar com 3 disciplinas ano. Se ele é um professor que atua na graduação, isso significa que ele vai trabalhar com 3 disciplinas da graduação. Se ele é um professor que atua na pós-graduação, ele só é detentor de uma cadeira, né, ou de uma disciplina, então ele vai trabalhar com uma disciplina na pós e 2 na graduação. A Unimontes isso não acontece. Nós temos professores aqui que atuam na pós-graduação com 6 disciplinas. Lembrando, não só na sede, nos outros campos também. Então imagina a sobrecarga de trabalho desses profissionais. Vamos aqui, professores, me ajudam aqui a relembrar as nossas funções. Um professor faz planejamento de suas aulas, né? Pelo amor de Deus, não faça como uma visita que eu fui fazer, eu fui levar meu filho a uma determinada cidade, o secretário me perguntou, a senhora trabalha com o quê? Eu falei, professora, porque tem uma coisa que eu tenho orgulho. A gente fala que eu sou professora. Professora, ela, é? Só dá aula? Né? Então vejam bem, nós planejamos. A maioria das vezes ninguém lê menos que 3 textos ou 3 livros para dar uma aula. Né? Então, quer dizer, a preparação ela é custosa. Depois, a própria aula, certo? Correção das atividades, avaliação, preparação da avaliação, correção da avaliação, registro no web, que é uma benção, tá? Registro no web, o que mais? Reuniões de departamento, reuniões de colegiado, grupo de pesquisa, grupo de estudos com os alunos, né? Projetos de extensão, elaboração de relatórios, quase que semanais, escrita de artigos, publicação de artigos, o que mais? Elaboração de pareceres, né, permanentes que os professores precisam. Isso aqui são algumas das atividades que eu vou listar para vocês, que um professor acadêmico executa. Portanto, não são poucas as atividades e já é grave ali a diminuição do número de profissionais para exercer as mesmas atividades
que 1.400 professores anteriormente executavam. Bom, meu Jesus, estou atrasadíssima. Bom, de quem eu falo, né? Eu falo então de professores que estão na universidade de 2 anos até 28 anos. E isso significa que quase 90% vivenciar todo o processo de reestruturação universitária, passar por todas as mudanças de carreira de docente, como perdas de direitos trabalhistas, perdas do poder aquisitivo, porque o salário hoje não vale ao que o salário valia anteriormente, e a supressão dos benefícios que tinham anteriormente por tempo de serviço. Da aquisição de doutor também, todos os professores da pós-graduação, obviamente, são doutores, e apenas um tinha menos de 1 ano de doutoramento, né, de defesa, e a maioria tem mais de 12 anos de defesa do doutorado. A titulação cursada, portanto, foi feita em serviço, né, e a maioria, 62%, não foram cursadas nessa universidade, portanto, a maioria todos fora da Unimontes e de Montes Claros. 92% receberam bolsa. Hoje, 70% dos docentes têm VE e 71% dos professores exercem funções administrativas. Esqueci de dizer naquelas funções, as funções administrativas que os professores exercem. Bom, as condições de trabalho. O que interfere no desgaste nas condições e no adoecimento do professor? Primeiro, as condições de trabalho. Problemas na infraestrutura. Quais são os problemas da infraestrutura? Vamos começar por este auditório, não é? Veja bem, os acadêmicos, eles chegaram muito gentilmente, quase 1 hora antes para colocar todo o equipamento e encontrar a melhor forma de posicionar a mídia para que vocês pudessem assistir. De forma que, a estrutura da universidade, se considerarmos com outras universidades estaduais ou universidades até federais, a estrutura física da universidade é uma boa estrutura. Os prédios são limpos, são amplos, as salas são amplas, mas elas não atendem, por exemplo, ao clima de Montes Claros, onde que um clima igual que temos basculante, né? Esse tipo de janela, que não ventila muito, ou não temos ar-condicionado, ou não temos nem mesmo os ventiladores. No auditório deste tamanho, temos 2 ventiladores funcionando. Nos programas de pós-graduação, a maioria, apenas 2, tem secretaria própria. A maioria tem salas emprestadas, conjugadas com a secretaria do programa, a sala do professor e alguns gabinetes. Esses gabinetes são, por hora, computadores, mesas com computadores, né, individuais, mas não é um espaço apropriado para uma escrita de um artigo, por exemplo, ou de correção de trabalhos, por exemplo. Quer dizer, ele fica aqui 40 horas, 60 horas, mas esse tempo é insuficiente para ele resolver as questões das suas atividades, porque o espaço físico não lhe permite executar suas atividades. Existe uma falta de diálogo com a gestão da universidade. Por quê? Os programas de pós-graduação no ano de 2016, o mais velho tinha 13 anos de funcionamento. A nível de universidades, né, isso são programas novos. Portanto, a Unimontes ainda está aprendendo a lidar com a pós-graduação. Até o ano da minha pesquisa, não havia representante nos conselhos da pós-graduação. Isso era gravíssimo, quer dizer, quem ia ouvir ou quem era o representante da pós-graduação nos conselhos, né? Quer dizer, eram pessoas que não conheciam a realidade da pós-graduação, né? Nem no CETEX, nem no Consul não havia representação. Hoje já existe. A ausência de plano de carreira, nós ainda não temos plano de carreira. Isso é gravíssimo, porque trabalhamos nas escuras, né? A gente não sabe o que virá, né? E as perdas são frequentes, e essas perdas, elas significam, a grande maioria das vezes, potencial financeiro, que já não é o suficiente.
O despreparo dos profissionais que atuam no DDRH, isso é fala dos interlocutores, tá, gente? Isso aqui já é um dado recolhido dos professores. O DDRH é a Diretoria de Direito, de Recursos Humanos, né? Diretoria de Direito de Desenvolvimento de Recursos Humanos. É a única universidade no país que existe essa nomenclatura, né? Poderia ser setor pessoal ou qualquer outro, mas não. Há um distanciamento muito grande entre os funcionários que atuam no DDRH, DDRH e os professores, porque a maioria dos profissionais que atuam na DDRH não são professores. Então, assim, eles não conseguem estabelecer um diálogo com os profissionais professores, né? E numa instituição pública e uma universidade, subtende-se que as categorias deveriam ser muito unidas, não é? Aqui está, a gente entende que aqui está os profissionais mais bem preparados para atuar com a educação superior, né? E a estrutura física que já colocamos. Muitos professores reclamam, por exemplo, da área de lazer ser próxima das salas de aula, o cheiro do cigarro, as músicas que cantam, né? Que realmente os espaços de lazer da Unimontes são insuficientes, são muito pequenos e são muito próximos das salas de aula. Aqui eu já falei da carga horária, né? Os professores, a maioria executam 60 horas, que atuam na pós-graduação. Essas 60 horas não significa que ele tem um cargo de 40 horas e mais um cargo de 20 horas. Pelo contrário, ele tem um cargo ele atua com 60 horas, mas ele recebe por 40 horas e mais uma concessão a gente chama de ajuda de custo, mas na verdade é a jornada estendida, né? Então, o professor ele não recebe nenhum benefício por essa jornada, ele recebe nu e cru o valor de uma porcentagem do salário base dele, né? E apenas um professor em 2017 tinha uma carga horária de 70 horas, na época era permitido e ele atuava no setor administrativo também. Então ele tinha 40 horas de docente e 30 horas do cargo administrativo. As disciplinas eu já disse, eles ministram de 2 a 6 disciplinas, pode ir? Isso por semestre, em locais diferentes, né? Isso hoje agravado porque a Unimontes hoje não oferece transporte para os profissionais, né, se deslocarem para os campos. Aqui está o salário dos professores. Salário inicial dos professores que atuam nesta universidade. Até o ano passado, nós tínhamos professores doutores recebendo por carga horária de 20 horas, R$800. Porque, apesar de serem efetivos, eles não tinham ainda passado pelo estágio probatório e, portanto, não tinham recebido a promoção por escolaridade. Então, hoje, um doutor 6 grau A tem o vencimento básico de R$3.901,30. E aí, o salário do professor, ele vem penduricados. Se você olha lá, 6.820, né? Você olha, tudo bem, né? Mas aí ele é penduricados. O 3.000 é o salário. O GDPES, que é uma gratificação de docência, é 2.000, é separado. O gratificação de incentivo à docência é de 796. Se entrar aqui o cargo de 20 horas da jornada estendida, dá 1.800 e alguma coisa. Somado aqui, chega a outro, que é quase o salário das federais. Não chega a ser o salário das federais. Veja que para um professor dessa universidade atingir quase o salário de um professor das federais, ele tem que trabalhar 60 horas, enquanto eles trabalham 40. Perfeito? Siga. Aqui o cargo de 20 horas não é necessário colocar. Bom, gente,
É importante dizer que a lógica da crise estrutural ele afeta todas as formas de organização da produção, né, da política do Estado. Eu já disse, ele afeta as condições de trabalho, as competências e o poder aquisitivo dos professores, né, instituindo a exploração e aumentando significativamente a sobrecarga de trabalho. Pode seguir? Outro setor que eu disse anteriormente para vocês que agrava bastante o trabalho do professor, né, a intensificação do trabalho do professor, é a burocratização. Na universidade, nós só temos uma funcionária efetiva nos programas de pós-graduação. Os demais funcionários que secretariam os programas são estagiários, com muita boa vontade, muita presteza, mas são estagiários, não se formaram para atuar e não permanecem por muito tempo nos programas. Portanto, eles não podem fazer muita coisa ou dar algumas informações básicas, sobrecarregando, obviamente, os coordenadores e os coordenadores adjuntos, né? Isso é impensável. E assim, é um estagiário, né? Um estagiário por programa, no máximo 2, com uma demanda enorme. Isso recai todo o trabalho burocrático, se não para o coordenador, para o professor. A maioria das falas, palestras, das professores e visitantes, todas são organizadas pelos professores. E os professores pagam por seu próprio celular, as ligações, ou ele faz os convites via e-mail, ou utiliza de outra forma, tudo ele que tem que fazer, porque não tem pessoal capacitado nos programas para prestar esse atendimento, certo? Carregando e muito. Veja bem, uma professora que vai organizar a sua defesa, ela vai convidar 2 ou 3 professores de fora. Quantos telefonemas ela não vai dar para este pessoal? Isso não é fácil. Isso demanda tempo, né? Isso tudo, o trabalho burocrático, ele é um trabalho bastante árduo, porque ele ocupa muito tempo do trabalho do docente, não é? Pode ir. E outra questão é o produtivismo. Esse aqui ele causa bastante impacto nos programas estrito sensu. Essa é uma característica bastante visível, não é? O professor, ele é comandado pelo currículo Lattes e pela plataforma Sucupira. Nas palavras da professora Maria do Socorro Lucena Lima, ela diz: currículo Lattes se chama Nossa Senhora do Currículo Lattes. Para Chauí, o Lattes é burro. O Lattes, ele oprime, ele manipula a vida dos profissionais que atuam na pós-graduação. Isso significa dizer que a vida profissional toma conta e abrange a vida pessoal dos professores, para que eles consigam atingir o número de publicações que eles precisam ter no programa de pós-graduação. Eles precisam levar para casa, então quer dizer, extrapolam os muros da universidade, vai para a casa, né? Nas noites, os sábados e quem sabe até os domingos. Aqui nas pesquisas, apenas um professor disse: eu não faço nada da universidade no domingo. Mas apenas um professor, que ele já tem uma carreira bastante consolidada, ele já tem programa, laboratório, grupo de pesquisa, de estudo, e ele consegue organizar ele reduziu sua carga horária de trabalho, né, para que ele consiga fazer todas as atividades apenas durante a semana e não fazer atividades da pós-graduação no final de semana, no domingo, segundo ele. Bom,
as maiores exigências da CAPES, da Pró-Reitoria e da coordenação do curso são as mesmas. Na verdade, eles vão repassando, né? Como se fosse produtivo. A CAPES cobra, passa para a universidade, a Pró-Reitoria passa para o coordenador e o coordenador... Bom, e aí isso é extensivo. Isso é extensivo, inclusive para os alunos, né? Eu estou tratando aqui do adoecimento dos professores desta universidade. Porém, isso alonga aos alunos, né? Eu não vou nem aprofundar, mas já há pesquisas em que apontam um grau bastante elevado de adoecimentos nos alunos da pós-graduação também, né? E o que acontece? É o preenchimento da plataforma Sucupira que eu não consegui entender. Por 4 anos eu visitei, assim, né, alguma coisa da plataforma. Acho que é desumana na fala dos interlocutores, é desumano o preenchimento. Para o coordenador, então, é uma loucura, porque o coordenador ele precisa acompanhar o preenchimento dos professores e o atendimento desse preenchimento, não é? Um atraso de uma defesa perde ponto na plataforma Sucupira. Um aluno que desiste perde ponto na plataforma Sucupira. Um aluno que falece perde ponto na plataforma Sucupira. Então, cuidado aí, mantenham-se em pé. E essa cobrança, ela não é qualitativa, infelizmente ela não é qualitativa, ela é uma cobrança quantitativa. O que corrobora para, por exemplo, muitas vezes os professores não terem condições de amadurecer suas pesquisas ou de ler as pesquisas dos seus colegas. Esse momento aqui é um momento riquíssimo que deveria inclusive estar presente em várias universidades, que é a troca de experiências das pesquisas, né? Que não constitui isso, esse espaço não constitui em todas as pós. E esse é um momento rico, é importante que se tenha isso. Né? E o cumprimento das atividades, elas são bastante rigorosas. Nós temos programas aqui na universidade que faz quadros, onde estabelecem metas e cobram semestralmente dos professores, com risco de serem excluídos dos programas. E são excluídos dos programas, se não atingirem as metas de publicações. E publicar no Brasil não é fácil, né? Porque a maioria das revistas já tem os seus grupinhos, eles publicam só de determinadas instituições ou de determinados autores, então a corrida pelas publicações é muito grande. E lembrando, não é qualquer qualis, né? É qualis altíssimo, podemos seguir. Bom, aqui eu acho que eu já disse, né, o que acontece com essa questão da política do produtivismo da CAPES. Ela estimula a competição entre os professores, é impensável a competição é consciente, porque é preciso realmente atingir os níveis de publicação, não é? Pode seguir. E esse efeito do produtivismo gera uma pressão exacerbada. A questão não é ter que fazer, a questão é a pressão que se exerce para se fazer. Então, existe aqui na Unimontes, a pesquisa apontou a auto-intensificação. Além da CAPES, da Pró-Reitoria e do coordenador, o próprio professor começa a se autocobrar, né? E aí ele começa a sofrer, porque ele não consegue publicar 2 artigos por semestre, ou ele não consegue publicar um artigo por semestre 2 por ano, ou ele não atinge a qualidade do artigo que ele queria, ou suas pesquisas não têm o cunho social que ele desejava, porque isso é importante aqui dizer, que as pesquisas não são valoradas por
pela devolução para a sociedade, mas apenas pela quantificação do número de artigos publicados, né? E aí com risco, obviamente, da exclusão dos programas se não atenderem às exigências. Os aspectos de insatisfação do trabalho dos professores. O programa, as cobranças na produção, a lógica da distribuição de aulas, que aqui eu já disse anteriormente, a sobrecarga das atividades, a baixa valorização profissional, salário, inexistência de plano de carreira. Já disse anteriormente. Pode ir? Mas existem aspectos de satisfação. Nenhum professor quer estar em outro local senão neste espaço. Isso é ótimo, não é mesmo? Percebe que o trabalho é gratificante. Vários professores ficaram bastante emocionados quando foram questionados sobre isso, porque dizem que a melhor parte é lidar com o aluno, é trabalhar com o aluno, é construir, perceber o crescimento dos acadêmicos, né? Percebem também a formação crítica, e esse é o papel da formação do ensino superior e também da pós-graduação, é a formação crítica, não é? Porque nós não podemos, a gente tem que perceber que se muda tudo e a sociedade não muda, nós precisamos mudar a sociedade e a forma como ela pensa. O reconhecimento dos alunos e da sociedade, o trabalho com a pesquisa, que é bastante relevante, né? O trabalho com a intelectualidade dos sujeitos é bastante satisfatório. O programa de aperfeiçoamento, né, de pensar o real é importante, e o desenvolvimento de pesquisas de relevância social. Inclusive, o desejo dos professores é que na plataforma Sucupira desse importância para as pesquisas que tivessem uma devolutiva para os aspectos sociais e que ela não tem nenhum espaço para que isso possa ser apresentado. Pode seguir. Os impactos, portanto, da intensificação do trabalho é o adoecimento dos professores, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde significa ausência de doenças, né? Mas aqui na educação a gente entende que o processo de adoecimento ele se dá pela não harmonia entre o físico, o mental e o psicológico. Portanto, o adoecimento ele surge, né, a partir da insatisfação que os professores sentem a partir dessa pressão exacerbada de todos os processos, em especial pela CAPES, quando ele não consegue fazer as mudanças que ele desejaria, quando o trabalho não perde o sentido, porque há um esvaziamento do sentido do seu trabalho. O professor, ele fica objetivado, ele não se reconhece no seu trabalho, porque ele não consegue fazer com profundidade aquilo que ele desejaria fazer, não é? Porque o tempo não lhe permite, né? E agora, então, que estamos pagando greve e os calendários, com dois calendários simultâneos, etc., veja bem como deve ser trabalhoso e complicado para os professores neste momento, né? As pressões muito acentuadas, as cobranças e uma questão bastante complicadora. O adoecimento docente, ele é invisibilizado. Ao fazer as perguntas, todos os professores, gente, todos percebem o trabalho intensificado e o trabalho precarizado. Mas 54% dos professores não se reconheciam adoecidos. Só perceberam-se adoecidos à medida que eu fazia os questionamentos da entrevista. Né? Porque eu utilizei dois mecanismos de entrevista. Um que foi o sobre, que eu detectei minha amostra, e posteriormente eu fiz a entrevista com os professores. Eu tenho quase 500 laudas de falas de professores, lindíssimas. Infelizmente não dá para usar tudo, né? Portanto, o adoecimento leva à precarização das questões não só físicas, como cognitivas dos professores, e o que causa o adoecimento. Pode ir? Aqui eu já disse, pode seguir, são 74% dos professores que
trabalham doentes, né? Desses professores, eles não ausentam, com exceção desses 4 que eu disse anteriormente para vocês. Os professores não se ausentam das aulas porque estão doentes. Eles podem ter atestado, receber licença de tratamento de saúde. O que eles fazem? Eles trocam horários, eles renegociam os horários com os professores, mas eles não tiram as licenças de tratamento de saúde, né? Então, o absenteísmo na universidade é baixíssimo. Isso é decorrente de quê? Porque isso interfere diretamente no salário, caso o professor tire a licença. Outro dado, pior. Se o professor tirar a licença, ele tem o direito, isso é por lei, ele tem direito. Mas na universidade não existe a designação de um substituto para ele. Portanto, quando ele retornar, ele tem que trabalhar o dobro. Aí ele prefere trabalhar doente, a ter que depois, né, fazer a reposição das suas aulas. Os acometimentos mais frequentes, né, foram cansaço, dores, estresse, fadiga, insônia, irritabilidade e outros problemas vocais. Isso aqui é interessante. Você está doente? Não. Você já teve algum processo de adoecimento dos últimos 3 anos? Uma gripe. Mas e o cansaço? Você tem tremores à noite? Você tem insônia à noite? Não, para por aí. Né? Porque à medida que você vai lembrando, ele nem tem tempo de se reconhecer enquanto pessoa. De perceber que o seu estresse, que a sua síndrome de pânico é decorrente da intensificação do seu trabalho. Pode ir. Além desses desconfortos, né, aí surgem, já vem os problemas de adoecimento, de ansiedade, labirintite, problemas gástricos, problema de coluna, desânimo, depressão, tremuras, resfriado, síndrome de pânico, depressão. Nós temos professores que tiveram síndrome de pânico dentro da sala de aula. E não foi 1 nem 2. Vários. Fadiga, fibromialgia, insônia, zunido no ouvido. É frequente. Ali não dá para listar todos os problemas de acometimento. O que eu quero dizer é que os professores desta universidade estão doentes. E não existe escuta. Nós não temos programa de escuta ou de atendimento a esses professores. Temos plano de saúde, temos um CASU, temos um programa no DDRH que estimula alguns programas, né, alguns processos de adoecimento, mas nós não temos um programa, uma política que atenda o adoecimento dos profissionais. Eu digo, ainda é invisibilizado o problema do adoecimento docente. Bom, e os fatores, né, que... Pode ir. E aí? 74% dos professores dizem que a carga horária do trabalho interfere no tempo livre. Isso é cruel, porque o seu tempo livre é necessário até para o ócio criativo. Porque para desenvolver a criatividade ou a inovação é preciso que você descanse, até para repensar o seu trabalho. E se não há descanso, não há, né, essa retomada de energia para a produção de novos trabalhos. Portanto, as relações, elas são altamente prejudicadas. Não só as familiares, como também as relações dentro do espaço. O individualismo e a competição, ele domina. O individualismo, então, não tem como. As pesquisas são isoladas, cada professor no seu gueto de pesquisa, no seu campo científico, no seu campo de análise. Pode seguir. O que causa, obviamente, bastante angústia, né? Todos os professores reclamam, mas só não conseguem resolver o problema. Causa bastante angústia. A universidade, portanto, não tem nenhum atendimento aos professores, não há política, né? Ignoram profundamente
o padecimento e o adoecimento dos professores. O adoecimento, portanto, se constitui invisível, né? E o que é pior, muitos colegas, sem querer, ou às vezes propositalmente, culpabilizam os colegas por estarem doentes. Ah, mas fulano, de novo, está com depressão novamente, gripou novamente, né? Essa é uma pesquisa que muitas pessoas se identificam com ela à medida que vai ouvindo, né? Inclusive a própria pesquisadora. Eu não virei objeto da minha pesquisa, mas eu fui me identificando assim, gradativamente com os processos e com as falas dos colegas. Sim, pode ir. Bom, mas há possibilidade, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Quais são? Existem duas formas de estratégias no combate ao adoecimento docente. As estratégias de defesa e as estratégias de resistência. Não podemos resignar, nunca. Bom, qual é a diferença entre as estratégias de defesa e de resistência? As de defesa são estratégias que os professores utilizam para tentar combater ou amenizar os efeitos do adoecimento. Portanto, elas são individuais. Cada professor, né, atua da sua forma. Ou eles buscam fazer uma caminhada, uma hidroginástica, ou uma atividade física qualquer, exames frequentes, ou utilizam da academia, ou fazem pilates, ou massagem. Alguns conseguem fazer uma viagem de ano em ano, etc. Mas vejam bem, quase todas essas estratégias estão a serviço do capital também. Né? E não há nenhuma dentro do espaço da universidade. Pode ser. Além destas, alguns professores, né, escrevem poesias, pintam, bordam, tem aulas ou encontros poéticos, etc. Mas são atividades bastante isoladas, mínimas, não é? O que não resolve o problema, porque não atua e não tem condições, obviamente, de atuar naquilo que é essencialmente o causador do processo de adoecimento, que é a crise estrutural do capital. E a outra é a resistência, né? São as estratégias de resistência. Nesse sentido, nós precisamos do sindicato, e que o sindicato seja forte, porque aí já não é mais uma atividade isolada, individual, é uma atividade coletiva. Porém, o nosso sindicato, ele é uma associação ainda de professores, né? A Durimontes. Ele é bastante atuante, mas ele, na fala do próprio presidente do sindicato, nós não temos uma ação organizada no que se refere ao adoecimento do professor. Já existe leitura, já existe pesquisa, inclusive do ANTES, né, que é o sindicato maior, porém não há pesquisas nem processo de construção de políticas que atendam ao adoecimento do professor. O que é importante salientar? Que por que o sindicato é importante? Porque o sindicato ele atende por uma reclamação, por uma demanda. E há uma pesquisa nesse setor, e há uma coleta de dados, de forma que a universidade e seus partícipes, né, possam compreender os processos pelos quais eles estão passando. Na Unimontes, infelizmente, nunca houve, vou dizer assim, durante o período da minha pesquisa, nenhuma palestra, nenhuma leitura, nenhum evento que tratasse do adoecimento docente. Sob o meu conhecimento, aliás, a anterior foi a primeira conversa que se teve com relação ao adoecimento docente. Mas há uma pesquisa aqui na universidade já realizada, né? Essa minha é a segunda, não com a abrangência
com a qual eu fiz, mas, porém, já há uma pesquisa. Bom, gente, então, concluindo, a pesquisa aponta que a crise estrutural do capital ela impactou e impacta nas condições de vida e no trabalho do docente desta universidade. Seus reflexos atingem todos os programas, né, causando a intensificação do programa, levando, obviamente, ao adoecimento. Há uma fragilidade do movimento sindical, como também de um trabalho coletivo, no sentido do reconhecimento do adoecimento. Além disso, o produtivismo, a burocratização, os cortes de recursos, né, que foram adotados pelas políticas educacionais, todas elas foram medidas que foram tomadas para diminuir os custos, né, porém atuaram fortemente na intensificação do trabalho, na precarização e no adoecimento docente, sendo, portanto, bastante sofrimento aos professores desta instituição. Há um dado que a pesquisa aponta que esse modelo produtivista e mercantilizado, ele não só mercantiliza o trabalho, como ele mercantiliza o conhecimento. E isto é grave, não é? Porque traz bastante frustração para os professores. Outro dado bastante relevante e bastante assustador, que é toda esta caminhada, todo esse percurso pelo qual estamos passando, ou que passou, e a pesquisa levantou isso muito bem, que é a diluição do sistema educacional na educação superior. Ele só tem uma função, que é a privatização da educação superior, né? Então, nós já temos aí até legislações que prevê que prevê o custeio pelos alunos para estudarem em universidades públicas. E vai começar pela pós-graduação, né? E como que isso vai se dar? Primeiro, eles vão diminuir os recursos das instituições. Não vão oferecer recursos para a pós-graduação. Como obrigação, entre aspas, oferecer graduação, aí as universidades não vão ter como, a não ser cobrar a mensalidade dos pós-graduandos. E assim por diante, né? O que ele vai fazer também? Ele vai fragilizar, ele vai fragmentar, ele vai dividir a classe. Ele vai fragmentar, ele vai dividir, ele vai desqualificar a educação superior, de maneira que todos concordem que o ensino superior agora não deve ser gratuito, e sim pago. Mas a função disso é apenas uma: obtenção de lucros. Tá claro? Obrigada, viu, gente?